Levanta sua mão assim, as duas. Libera o incenso com aroma suave e agradável às narinas de Jesus agora. Seja bem-vindo, amado Jesus. Tu és adorado neste lugar. Não existe presença mais ilustre do que a sua nesse lugar, Jesus. Seja bem-vindo. O que nós podemos te dar, Jesus? Se não honra e glória. O que nós podemos te dar neste lugar, a não ser levantar as nossas mãos e dizer que só tu és santo, que só você é bom. Enquanto os seus filhos te adoram, envia um anjo naquele lugar onde ele está necessitando agora, Senhor. Sim, envia. Trabalha em favor daqueles que te adoram, Senhor. Se tem alguém da família precisando de cura, Espírito Santo, leva agora essa cura. Se tem alguém da família perdido em algum lugar aí, Espírito Santo, protege, guarda ele. Se ele estiver fazendo alguma coisa de errado, que ele seja constrangido agora, Espírito Santo. Enquanto os seus filhos te adoram, trabalhe em nosso favor, Pai Santo. Sim. Se alguém estiver planejando mal contra algum de nós ou contra algum da nossa casa, corta agora, Espírito Santo, essa armadilha. Corta agora, Espírito Santo. Nós intercedemos em favor da nossa casa. Nós intercedemos em favor da nossa parentela, ainda que não conheçam a Ti, Jesus. Mas preserva a vida deles. Protege e guarda a vida de cada um deles, Senhor, para que um dia possam te encontrar assim como nós o te encontramos. Só tu és bom, Jesus.
Aplauda o Senhor, Ele é bom. Ei, lindo Jesus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Vai falar boa noite? Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Amém. Vocês estão bem? Amém. Vocês estão bem? Amém. Oh, aleluia. Boa noite. Boa noite. Paz do Senhor Jesus. Amém. O Miguel é meio vergonhoso. Amém? Pode se sentar. Nós já vamos ler mais uns textos. E, primeiramente, quero falar assim para vocês, né? Família. Falei para o João lá que eu queria começar assim, falando que família. Família, aqui está a minha família. Eu, o João e o Miguel. Amém? Família da Irmã Maria. A Irmã Maria, o Décio e o Kaique. Amém? Família da Jaque e do Binho. A Jaque, o Binho e o Enzo. Amém? Família da Rafa e do Rodrigo. E a Isabelle. Essa é a minha família. Essa é a família de vocês. Amém? Que vocês entendam assim, que as outras pessoas são parentes, fazem parte da nossa família, mas que primeiramente é aqueles que estão dentro da sua casa, aqueles que estão todos os dias com você. Amém? Vocês, para nós, são, né, família de igreja, mas a nossa família é a gente, quando estamos lá dentro da nossa casa. Somos nós três. Amém? O João vai ler um texto ali, vai começar. A gente não sabe como vai ser, porque nós não combinou o que ia ser, quem que ia falar, como que ia ler. Amém? Só estejam aí com os ouvidos atentos a ouvir aquilo que o Senhor tem para ministrar sobre a vida de vocês. E eu costumo dizer assim, talvez uma palavra que for dita aqui que o Senhor usar na nossa vida, se servir para você, guarde e use. E a partir daquela palavra, tome um começo e uma direção. Amém? Amém. João vai ler. Amém. Conforme vocês me conhecem, o que nós vamos fazer agora? Orar. Isso. Porque eu não quero que seja a minha palavra, ou a palavra da Camila, mas que seja Jesus falando para você. Então a direção da sua oração é: Jesus, fala comigo. Amém? E eu vou orar para que Jesus me use para falar com você. E essa é a dinâmica do céu. Mas vocês não têm que me ouvir a mim, vocês têm que ouvir a Jesus. Obrigado. Pai Santo, nós te adoramos, Senhor. Te agradecemos e bendizemos o teu santo nome. Obrigado por mais uma oportunidade de nós estarmos aqui neste lugar e estar como a sua igreja, Senhor. Agora nós te pedimos que a sua palavra venha como uma flecha de encontro ao nosso coração, que ela produza o fruto necessário e cumpra o propósito a qual ela chegou em nossos ouvidos. Então, Pai Santo, que o nosso coração seja a terra boa e que a sua palavra nunca volte vazia, mas que ela produza os frutos necessários para que o Senhor me leve aonde o Senhor quiser. Sim, é o que nós te pedimos agora. Espírito Santo, ministra, abre os nossos ouvidos espirituais para que nós possamos ouvir agora da tua boa palavra. É o que nós te pedimos agora, no nome de Jesus. Amém? Hoje pela manhã nós caímos de surpresa ali na rádio hoje, mas Jesus tem um propósito para todas as coisas. E o Geraldo e a Lu estavam pregando um texto e Jesus me levou para um outro texto, e esse texto eu vou falar aqui. Eu falei um pouquinho dele na rádio, mas esse texto ele é necessário para que nós venhamos entender algumas coisas. Provérbios 13, 13.
Provérbios 13:13. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Na minha versão diz assim: o que despreza a palavra, a ela sim penhora, mas o que teme o mandamento será galardoado ou recompensado. E o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o que Jesus disse para mim, que não adianta nós ouvirmos da palavra e não praticarmos ela. Sabe, nós estamos numa conferência da família. Está sendo falado tudo sobre família. Mas se nós ouvirmos tudo isso e nós não praticarmos, não vai acontecer nada na nossa família. E é isso que o provérbio está dizendo. O que despreza a palavra. A palavra do Senhor, todos nós sabemos que ela é fiel, justa, nunca erra. Aquilo que Ele disse um dia ou outro vai se cumprir. Nós, quando lemos os evangelhos, sempre Jesus dizia: e isso está se cumprindo, isso está sendo feito agora para que se cumprisse o que fora dito atrás, e isso está se cumprindo agora para que fora dito lá atrás. Então sempre vem se cumprindo a palavra do Senhor, e não é agora que ela vai ser errante. Todos esses anos passaram e sempre está se cumprindo a palavra do Senhor. A parábola do semeador, ele diz que o problema nunca foi a semente, porque a semente é boa, porque a semente é a palavra de Deus. O que não era bom era o terreno onde a semente era caída. Um caiu na praia, outro caiu na rocha, outro caiu nos espinhos, e teve aquele que caiu na terra boa. O que caiu na terra boa é aquele que temeu a palavra, é aquele que pegou ela, ouviu e praticou o que foi dito. Esse produziu a 30, 60 e 100 por um. E aqui nesse provérbio ele diz assim: o que despreza? Como ele despreza? Sabe tudo da Bíblia, ouve todas as pregações, mas a casa continua a mesma coisa, os mesmos defeitos, os mesmos erros. E não é falta de direção isso, é falta de preparar a terra. É falta de preparar a terra. Só que isso vai ficar por isso mesmo? Não. A palavra diz que isso é como alguém que empenhora aquele que despreza. Como assim? No último dia, todos se levantarão e serão julgados. E Jesus vai dizer: eu falei para você fazer isso sobre a sua família, você não fez. Eu falei para você fazer isso sobre você, e você não fez. Eu falei para você fazer isso, e você não fez. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, aquele que despreza o que está sendo dito hoje, no último dia será cobrado. Porque um dia será cobrado. E não vai ter desculpa de dizer que ouviu ou não ouviu. E Jesus sempre está dizendo: o problema está na terra. Então eu quero começar bem desse jeito hoje. Depois dessa conferência, o que você vai fazer com o que você ouviu? Como vai ser depois? É muito bom quando Jesus vem sobre este lugar. É muito bom nós sentirmos a presença do Espírito Santo. Eu amo Ele. Mas às
às vezes Ele fala de uma forma tão dura. Mas se eu não souber que Ele está falando dessa forma dura, para que eu me torne uma pessoa melhor, não vai adiantar de nada. Então eu não sei como está sendo essa conferência para você, mas se você estiver apanhando, tem um versículo lindo que diz assim, que Deus açoita e corrige todos aqueles que Ele toma por filho. Ele te ama, Ele é seu pai, e se está te corrigindo é para que você seja melhor, e no último dia tenha causado o efeito necessário, porque Ele quer que você alcance a glória dele. Amém? É desse jeito que nós começamos hoje. Amém? O João colocou ali, né, que nosso tema hoje é transformados para transformar. Ontem a Lu e o Geraldo veio com a palavra de cura. E nós aprendemos que nós temos que tocar a orla de Jesus para sermos curados. E hoje o tema é transformados para transformar. E o João colocou ali que a gente tem que, primeiramente, ouvir aquilo que o Senhor tem falado para as nossas vidas. Porque no último dia a gente vai ter que prestar conta daquilo que a gente ouviu e não praticou. Porque quantas vezes o Senhor já nos diz, a tua família é bênção do Senhor. A tua família, você tem que cuidar da tua família. Você tem que amar a tua família. Esposo, você tem que respeitar a sua mulher. Esposa, você tem que respeitar seu marido. Vocês como pais têm que ser exemplo para os filhos de vocês. Amém? E não adianta a gente dizer que não ouviu, que não tivemos tempo de mudar, não tivemos tempo de sermos transformados, porque o Senhor, Ele está vendo. Essa conferência o Senhor colocou para nós tirarmos esses 3 dias para aprender, assim como a gente já tem aprendido na igreja, tem sido ministrado, tem a palavra todo sábado, né? Não ouve aquele que não quer, tá lá, se abaixa o aplicativo e vai ouvir. O Senhor tem usado. Foi começado agora, né, esse mês, a conferência, o tema de família no altar. Vai continuar depois da conferência. Então, você tem ouvido. E que nem eu falei para o João lá em casa, assim, que muitas das vezes não vai precisar também você ouvir aqui igual está vindo a gente e está falando. O Senhor, Ele ministra no seu coração quando você vai fazer alguma coisa que fere o coração de Deus. Aquilo que vai ferir a sua família. Aquilo que vai ferir os princípios de Deus para a sua família. Então basta somente você ouvir e obedecer aquilo que o Senhor tem para a sua vida. E que nem eu coloquei aqui, que a gente tem que ser sensível a ouvir aquilo que o Senhor tem falado nos nossos corações. E eu queria falar assim sobre a tua família. Que nem eu coloquei aqui no começo, a tua família é aqueles que estão dentro da sua casa. A tua família é aqueles que estão todos os dias com você. E muitas das vezes a gente, como filho, é rebelde para os pais. Nós, como pais, temos sido arrogantes, briguentos, né, chato com nossos filhos. E é o lugar onde mais tem que ter ali a presença do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Porque lá é o lugar onde nós devemos sair de lá transformados para transformar outras pessoas. Porque não adianta a gente querer vir transformar outras famílias aqui dentro da igreja. Se lá dentro da minha casa eu não sou uma pessoa transformada para o João, se eu não sou uma pessoa transformada para o Miguel, não adianta o Miguel dar exemplo de bom filho dentro da igreja, se dentro de casa ele não é um bom filho para mim. Amém? Então, o primeiro lugar onde você deve ser transformado é lá dentro da sua casa primeiro. E assim a gente vai ser famílias transformadas para transformar outras famílias.
E é o que eu costumo dizer assim, muitas das vezes não vai precisar você sentar na mesa com nós para nós te dar um conselho e conversar com você. Se você somente observar como a gente faz e fazer, você vai ser edificado, você automaticamente já vai começar a ser ministrado. E talvez se você olhar e falar, mas eles não são exemplo para mim. Então seja você exemplo para outra pessoa. Seja a sua família. Talvez eu e o João não somos exemplo para alguém aqui. Mas então seja você exemplo para outra família que necessita. Amém? Não espere a mudança que você necessita dentro da sua casa, na minha casa primeiro. Começa na sua primeiro. Começa você lá, sendo um bom pai, sendo uma boa mãe, sendo um bom filho. Amém? Vamos falar um pouco. Deixa eu contar um pouquinho de como tudo começou. Às vezes quando nós estávamos no SEB aqui, teve uma série de mensagens que eu enfatizei muito sobre você contar o que Jesus fez na sua vida. Essa é a mensagem mais poderosa que você pode passar para alguém. É o que Jesus tem feito na sua vida. Não existe outra mensagem mais poderosa na Bíblia do que aquelas pessoas que quando Jesus fazia alguma coisa, elas saíam e falavam: ei, venha ver Jesus porque Ele fez isso na minha vida. Essa é a forma de nós apresentarmos Jesus para as pessoas. Sabe, hoje alguns que nos acompanham mais de perto, eles conseguem ver a nossa casa, como nós tratamos o nosso filho, as pessoas que estão à volta. Mas algumas pessoas aqui só nos conhecem aqui na igreja. Minha casa não é perfeita. Eu não sou perfeito, a Camila não é perfeita, o Miguel não é perfeito. Nós temos falhas como todo mundo tem falha. Só que a gente não tem só falha lá em casa. A gente tem Jesus. E quando eu comecei, era só eu. E por que começou só você? Porque um dia Jesus gritou bem alto, como? Me chamando para ir em algum lugar onde Ele estaria. E eu fui num lugar onde teve uma palavra pregada. E essa palavra, ela falou bem assim para mim: o que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo com a família que eu te dei? O que você está fazendo com esse filho, que naquele tempo ele tinha apenas 1 ano e alguma coisinha? O que você está fazendo com esse pequeno que eu te dei? Ele vai seguir o seu exemplo? E aí vem aquela mensagem da cruz dizendo: Jesus Cristo morreu na cruz para eu fazer isso com a minha família. Jesus Cristo pagou todos os meus pecados. Jesus Cristo fez tudo isso por mim, sem eu mesmo conhecê-lo, para eu desprezar aqueles a qual me amavam, para eu não ter vontade de chegar em casa, para eu querer ir para a rua, para eu querer jogar, para eu querer beber, para eu querer fazer qualquer coisa, menos estar lá junto com eles, dentro de um lar onde o Senhor tinha me dado. Desfrutar do salário, a qual nunca foi ruim para a minha vida. Eu falo para todos. Desde quando eu comecei a trabalhar de verdade, o Senhor, Ele nunca deixou faltar nada na minha casa. Nunca. Mesmo antes de eu conhecer Ele, nós sempre tivemos aquilo que necessitamos. E eu falo para todos hoje: eu não preciso ter tudo o que eu quero.
Eu só preciso ter aquilo que eu necessito, que eu preciso. Porque muitas vezes aquilo que eu quero pode me levar para longe de Jesus. Então é melhor eu ter só aquilo que realmente eu preciso. Então, depois de ouvir essa palavra, eu dou graças a Deus que eu não a desprezei. Eu voltei convicto com aquela palavra, sabendo que eu precisava de Jesus, porque senão eu perderia tudo que ainda tinha. E eu nem sei se tinha alguma coisa, mas eu falei, eu não quero perder esse Jesus que eu conheci. Ainda que eu perda a minha família, ainda que eu perda o meu filho, eu não quero perder você agora, porque eu conheci Jesus através daquela palavra. E a primeira coisa que eu aprendi naquele dia, que eu crescia nascer de novo, que eu precisava ser batizado, e foi a primeira coisa que eu falei para o pastor: pastor, próximo batismo eu estou nele, porque eu já perdi muita coisa, já perdi muito tempo. Nossa, você falando assim parece ser tão velho. Não, eu tinha apenas 26 anos, mas já parecia que eu tinha perdido tudo. Eu tinha um bom salário, eu tinha uma moto, eu tinha um carro, mas as pessoas que estavam à minha volta com certeza não queriam estar perto de mim. Então, às vezes parecia que eu tinha tudo, mas eu não tinha nada. E como eu já sabia que eu poderia ter perdido isso, eu não queria perder Jesus. Deixa eu falar uma coisa para vocês: eu nunca cheguei para Jesus e falei: Jesus, restaura a minha casa, Jesus, restaura a minha família. Sabe, desde quando eu me converti, eu aprendi a ter uma relação com Jesus, a qual eu não peço nada para Ele, nada. Eu nunca pedi nada para Jesus. Quando eu vou orar porque eu quero conhecer mais Ele. Quando eu vou orar porque eu quero estar com Ele. Porque eu sei que se Ele vê que eu preciso de alguma coisa, Ele vai me dar. Então eu nunca cheguei lá e falei: Senhor, eu quero ter minha família de novo. Senhor, me ensina a educar meu filho. Senhor, faz isso, Senhor, faz isso. Não. Eu falei: Senhor, eu só não quero perder você. Eu quero ter você, Jesus. E aí então Ele colocou uma fome que eu não parava mais de ler a Bíblia. Aonde eu estava lendo a Bíblia. O dia que comia muito rápido demais, porque eu queria ler a Bíblia, porque eu queria conhecer Jesus. E conforme eu ia lendo, eu ia vendo que as pessoas não precisavam ficar pedindo nada para Ele. Ele se movia. Está tudo aqui, as promessas estão todas aqui. E hoje nós lemos um texto abençoado no Salmo 128, que diz: aquele que teme ao Senhor. Sabe qual que é o segredo? Temer ao Senhor. Não precisa pedir nada para Ele. Você só precisa temer ao Senhor. E aí então começou um processo de transformação. Aonde? Em mim primeiro. Aquele que bebia não bebeu mais. Graças a Deus. Nunca mais. Aquele que jogava por dinheiro, nunca mais. Aquele que falava palavrão, nunca mais. Ah, mas é difícil. Não é difícil. O segredo é nascer de novo e aprender tudo de novo. E quando você aprende com Jesus do seu lado, você não aprende palavrão, você não aprende a fazer coisa errada, você aprende com Jesus. E então se passou 1 ano e alguma coisa, e eu dou graças a Deus que se hoje eu estou em frente ao ministério de oração, é porque Jesus colocou algumas pessoas para me impulsionar a estar sempre orando. Nós tivemos tempos na antiga igreja que todos os dias,
nós estávamos em oração. Não falhamos um dia, fizemos propósito de 1 ano de oração sem falhar dia algum. E Jesus nos sustentou todos esses dias firmes e fortes. Às vezes eu nem lembrava se eu ia ter que ir para oração, mas Jesus enviou algumas pessoas que mandavam mensagem para mim e dizia: tem vaga no carro para ir para oração? Eu falava: meu Deus, eu estou pensando em trabalhar ainda, essas pessoas estão pensando em ir na oração à noite. E daí, para me impulsionar elas, eu era impulsionado junto e eu estava indo para a oração também. E todos os dias eu ia para a oração. E sabe o que aconteceu lá na minha casa? Apaga todas as luzes aqui, por favor, todas. Minha casa era assim, ó. Ninguém buscava Jesus lá. Ainda que tinha alguns que conheciam da palavra. Mas quando eu comecei a buscar, acende essa luz aqui. Acendeu uma luz lá. Não era o maior exemplo do mundo, mas era um homem que estava querendo ser transformado. Era um homem que estava buscando a transformação. Que todos os dias estava buscando transformação. E depois de 1 ano, sabe o que aconteceu? 1 ano e 3 meses. Bem certinho. Depois de 1 ano, a Camila começou a ir para a igreja. 3 meses depois, ela se batizou. Acendeu mais uma luz lá em casa. E aí nós estamos caminhando. Desde então, eu continuo amando Jesus. Porque sabe o que eu aprendi? Se eu amar Jesus de todo o meu coração e de todo o meu entendimento, eu nunca vou maltratar a minha família. Eu nunca vou ferir a Camila, eu nunca vou ferir o Miguel. Se eu continuar prostrado aos pés de Jesus e amando a presença dele todos os dias, ele faz por mim. Eu não preciso pedir uma mulher santa, ele transforma ela numa mulher santa. Eu não preciso pedir: Jesus, me dá um filho santo. Eu só preciso chamar Jesus para minha casa, que ele faz ele ser santo. É isso que eu tenho aprendido. Eu não preciso chegar todos os dias: Senhor, fala com a Camila, Senhor, fala com o Miguel. Não. Eu aprendi que eu tenho que chegar lá e falar: Jesus, nunca saia da minha casa, nunca saia do meu lado. Eu não posso te perder, Jesus. Então não me deixa pecar, não me deixa errar, Jesus, porque eu te agradeço por tudo que você tem me dado. E aí lá em casa, agora nós podemos dizer, né? Todos nós servimos ao Senhor. E aí acende todas as luzes. Por favor, é isso que eu posso falar para você. Mas vocês não brigam? Ah, meu Deus do céu. A gente briga. Só que agora a gente briga igual crente de verdade. A gente simplesmente conversa. Eu não gostei disso. Eu não gostei daquilo. Ultimamente ela não precisa nem mandar eu lavar a louça, agora é Jesus que manda. É verdade. Não sei, num desses dias aí atrás, a Camila é a primeira a sair de casa mais cedo, e daí eu coloco o Miguel na van e eu vou lá orar. E tinha uma louça abençoada lá, da janta. E eu estava orando, eu queria estar com quem? Jesus. E ele falou: ei, em vez de você estar aqui, vai lá lavar a louça.
Ei, tá errado. Não, vai lá lavar a louça, porque a sua esposa vai chegar e ela vai estar cansada e ela vai lavar. Porque ela chega primeiro que você. Eu falei, ei, Jesus, eu queria ficar com você. Ele falou, eu fico com você lá do lado da louça. Então o que eu fiz antes de ir trabalhar? Eu lavei a louça. E quando ela chegou em casa, eu só não consegui guardar toda a louça. Ficou lá bonitinha, limpinha. Aí ela achou, estava dando os méritos para outra pessoa, a mãe dela. Achou que a mãe dela tinha ido lá em casa e tinha lavado a louça. E eu fiquei tipo, eu falei, não, Jesus me mandou lavar a louça. É engraçado. Mas Jesus manda a gente ajudar a nossa esposa em casa também. Jesus manda a gente auxiliar em casa também. E eu tenho certeza que Jesus também vai mandar ela fazer alguma coisa para mim. Ah, eu tenho. Sabe, é assim. Se você estiver perto de Jesus, você vai transformar a sua família. E é isso que eu tenho vivido todos esses tempos. Nós estamos juntos aqui, não é mentira. Não é só o casal da igreja. Se você for em casa, vai ser a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Tem dia que eu vou falar um pouquinho mais. Tem dia que ela vai vir brava. Mas a gente não vai colocar Jesus para fora de casa nunca. É dessa forma. Quer falar agora? Amém? O João falando aqui que como Jesus ele fala comigo, ele falou esses dias, ele falou que estava brava. Se disser que lá em casa não tem briga, é mentira. Nós somos uma família como qualquer outra. E eu tinha lavado os calçados e tinha deixado secando no banheiro. E ele e o Miguel foi tomar banho, passaram por cima do calçado, ligaram o chuveiro e estavam tomando banho e molhando tudo os calçados, que era para ficar seco, né? Que eu estava esperando secar. Aí eu soltei uma palavra, né? Até que não deveria ter soltado. Eu falei, vocês são retardados, vocês não viram os calçados ali, passaram em cima, eu estava brava, eu soltei a palavra. Ele olhou para mim e falou, ei, fica quieta. Você não acha que você está exagerando? E o Senhor Jesus automaticamente, ele ministrou ao meu coração, fica quieto. Está errado. Está falando o que você não deveria falar. Em outros tempos eu ia responder, ele ia falar para ele, fica quieto você, cala a boca, eu falo o que eu quero, eu faço o que eu quero. E é assim que o Senhor tem trabalhado em nossos corações. Em outro tempo ele não ia lavar a louça. E é assim que o Senhor tem trabalhado na nossa família. É assim que o Senhor tem trabalhado nele e em mim. Então, o que a gente quer dizer para vocês hoje? Que muitas das vezes, sabe por que a tua família não mudou ainda? É por culpa sua, de mais ninguém. Não é de Jesus, não é do seu esposo, não é do seu filho. A culpa é sua. Porque você não está ouvindo o que o Senhor tem te mandado fazer. Você não tem se colocado na posição que você tem que se colocar. Você, mulher, que nem o João colocou aqui, se ele tivesse esperado eu, talvez a gente não estava aqui hoje. Talvez a gente não teria uma família abençoada igual a gente tem hoje. Quem teve que dar o primeiro passo foi ele. 1 ano e 3 meses sozinho. Ele ouviu quando o Senhor chamou e foi. E eu ainda continuei lá, rebelde, desobedecendo. Mas chegou um tempo que eu tive que tomar uma decisão. Ou eu seguia meu marido nos caminhos que ele estava, ou eu me desviava dele. Porque não tinha como. Ele está aqui e eu estar lá fora. Então, muitas das vezes ainda a tua casa não mudou, porque você não tomou uma direção ainda. Você está preferindo ir mais, né? Se o João tivesse me acompanhado, os dois estavam lá fora hoje. Hoje não tinha família. Hoje não tinha acendido a luz que o João falou. Então, muitas das vezes a culpa é sua. A tua família não mudou ainda por culpa sua. Porque você está decidindo outro caminho.
não a seguir o caminho que o Senhor tem te chamado, não o caminho que o Senhor tem preparado para a sua família. Ele chamou o João, ele obedeceu e foi, e automaticamente eu fui, o Miguel foi, e aqui estamos nós hoje. E quando você se levanta dentro da sua casa, automaticamente aqueles que estão ao teu redor vão se levantar junto com você. E ali é transformados para transformar. E se eles verem dentro da sua casa uma pessoa que ainda não é transformada, eles não vão ter o desejo de serem transformados. É daquele jeito, tá bom assim, vamos ficar assim. Se eu e o João continuasse, ele achando que aquele jeito que a gente vivia e eu achando era bom para nós dois, talvez nós ainda estivéssemos dois juntos até hoje, levando aquela vida. Porque muitas das vezes a gente acostuma com um jeito e não quer ser transformado, não quer ser mudado. Mas o que o Senhor tem para as nossas vidas é uma vida diferente. Até mesmo hoje, que nem o João colocou, a gente ainda tem muito para mudar. Eu creio que o Senhor ainda tem muito para ministrar sobre os nossos corações. O João, começou a obedecer, né? Quando Jesus fala com ele, para ele lavar a louça há pouco tempo. Então eu creio que ele ainda tem mais para melhorar nas nossas vidas. E sempre vai ter mais a acrescentar. Então, que você tome posse, se levante talvez lá dentro da sua casa. Seu esposo não está aqui hoje, sua esposa não está aqui hoje, mas se levanta você, começa a mudar você, começa a buscar o Senhor Jesus você, começa a obedecer você, que automaticamente as bênçãos do Senhor vai ser derramadas sobre a sua casa e sobre a sua família. Então, que nem o João colocou ali, que Jesus seja o centro primeiro das nossas vidas, que o resto vai acontecer automaticamente. E o Senhor me ministrou, teve a ministração aqui hoje, o Senhor também falou muito sobre pai. E eu quero falar assim rapidinho para vocês que eu nasci numa família totalmente, nem tinha família na verdade, né? Era só a minha mãe. A minha mãe teve meus três irmãos mais velhos. Aí ela teve eu. Meu pai é casado, já tinha a família dele. E aí teve eu. Então eu nunca tive contato com meu pai. Eu nunca tive uma família dentro, né? Assim, eu nunca tive uma casa ali com pai, mãe e eu. Uma família assim como o Miguel tem. Eu nunca tive. Então eu conversando lá com o João hoje, muitas das vezes você, né, filho que está aí, não teve isso. Mas eu escolhi ter uma família. Eu escolhi ser diferente daquilo que foi colocado lá na minha vida. Que eu não tive um pai do meu lado para me corrigir, para me abraçar. Eu tive sempre a minha mãe. Mas eu nunca tive um pai, uma família que cuidou de mim. E nem por isso eu decidi que eu não iria ter uma família. Ao contrário, eu sempre sonhei em ter uma família. Eu sonho cada dia mais ter uma família melhor, uma família onde a gente se sinta cada dia melhor lá dentro. Esses dias eu falei pro João assim, eu tenho vontade de entrar dentro de casa, trancar a porta e só ficar nós. Para mim o mundo pode acabar lá fora. Amém? Porque eu amo minha casa, eu amo meu esposo, eu amo meu filho. E eu tenho certeza que lá dentro da nossa casa não falta mais nada para eles. Por quê? Porque nós temos Jesus. Nós confiamos em Jesus. Nós acreditamos em Jesus. Nós acreditamos que às vezes pode ter tudo lá fora desmoronando, mas nós ali dentro estamos firmes. A nossa família estamos firmes. Mas tem vezes que não dá tribulação? Dá sim. Dá uns terremotos, mas já passa. Porque a nossa base é Jesus. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Amém. Eu quero falar uma palavra aqui que vem bem de encontro ao que é necessário acontecer nas casas. Deuteronômio 6,6. Deuteronômio
Eu vou ler na minha Bíblia. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E a escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais e a Abraão. Sabe qual que é o segredo da tua casa? Traga Jesus para aquele lugar e grave em todos os lugares. Não estou falando de você sair escrevendo, mas todos os lugares que você encostar, seja lá lavando louça, adore Jesus. Levanta um altar de adoração lá na pia. Está no banheiro tomando banho, levanta um altar de adoração lá no banheiro. Cante, nem que a sua voz não seja tudo aquilo, mas no banheiro todo mundo canta. Canta para Jesus. Ora, fala com Ele. Lá no teu quarto, dobra teu joelho e fica com Ele. Quando você entrar no teu carro, quando você estiver na garagem, quando você estiver em qualquer lugar fazendo qualquer coisa na sua casa, levanta um altar de adoração. Porque aí o teu filho que está te vendo está sendo inculcado. Oh, meu pai adora na pia. Meu pai e minha mãe adoram em qualquer lugar nessa casa. Qualquer lugar que eu for aqui, eu vou ter uma memória do meu pai ou da minha mãe falando alguma coisa de Jesus. E ele está sendo inculcado ali, ó. E ele vai saber que a melhor coisa que ele pode ter na vida dele é Jesus. E nós viemos para isso. Sabe qual é o melhor lugar de você ser transformado e transformar? É a sua casa. Nós fomos transformados. E nós estamos transformando o Miguel para que a casa dele também seja uma bênção transformada. Para que as gerações futuras também se tornem bênçãos transformadas. Porque a única coisa que ele precisa saber é que Jesus precisa estar em todos os lugares primeiro. Todos os lugares. E se ele amar Jesus e quiser estar em todos os lugares com Jesus, ele não vai querer que Jesus vá para outro lugar. Porque ele sabe que Jesus tem lugares que ele não se agrada de ficar. Jesus não se agrada de ouvir algumas coisas. Então, para ele não ferir o amigo dele, Jesus, que foi tão inculcado na mente dele, ele não vai para esses lugares. Sabe o que nós temos que ensinar na nossa casa? Preserve a presença de Jesus. Preserve a presença de Jesus. Não fica lá gastando tempo. Ai, Senhor, transforma meu marido. Ai, Senhor, transforma o meu filho. Ai, Senhor. Não, Senhor, eu quero a tua presença. Senhor, vem você aqui. Senhor, você fica aqui. Senhor, fica aqui em qualquer cantinho dessa casa. Porque a hora que ele for pegar um copo e beber uma água, ele está bebendo uma água do altar de Jesus. A hora que ele entrar no banheiro e tomar um banho, ele está entrando num banheiro de Jesus. E aí vai ser daquele jeito, igual a Camila falou. Eles vão querer entrar, fechar a porta e falar: eu não saio mais daqui. Eu não saio mais daqui. Porque eles vão ter prazer em estar junto. Traga Jesus para sua casa. Inculca. Sei lá como que você vai inculcar. Se você vai fazer igual eu. Aí eu, todo lugar em casa, aqui eu não canto, mas lá em casa eu sou uma bênção de cantor. Eu canto demais em casa. Todo tempo eu estou glorificando o nome de Jesus. Eu, quando chego lá em casa, o meu celular, a primeira coisa, eu ponho um louvor, uma pregação, quando eu chego do trabalho. Porque, sabe, eu venho de um ambiente assim, que escuto umas músicas assim, meio estranhas. E daí eu falei: agora é minha vez.
Agora é eu, a minha casa e o meu pai. E eu sei que eles mandam eu abaixar o celular às vezes, que eles não estão no mesmo, mas eu preciso desintoxicar, eu preciso tirar aquilo. Ele sai daqui, mas sai do culto, ele chega em casa, o que ele vai fazer? Ouvir mais pregação. Aí às vezes eu falo para ele, abaixa um pouquinho, mas eu louvo a Deus por causa disso. Porque nós queremos cada dia mais aprender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Talvez eu não queira escutar, mas Ele faz a gente escutar do mesmo jeito. Porque Ele vai lá e coloca. Nós vai jantar, Ele está lá com a pregação no celular para nós ouvir. Nós acabou de sair do culto, ouvimos palavra. Ele chega lá e põe palavra para a gente ouvir. Amém? É desse jeito que a gente inculca as coisas. Eu aprendi assim. Eu bem no comecinho, sabe? Eu não vou falar aquele primeiro amor, porque se eu falar que eu perdi o primeiro amor, é que eu me afastei de Jesus. E não fiz isso não. Eu estou cultivando ele. Estou todo o tempo com ele. Mas eu tinha um tempo que eu chegava em casa e eu abandonei filme, eu abandonei tudo. Eu ficava, o tempo que eu estava em casa, eu estava escutando pregação. Pregação, pregação, pregação. Estava no trabalho, eu estava com o celular assim, às vezes embaixo do caminhão, escutando pregação, louvor. Não via a hora do almoço, não para comer, mas para correr dentro do carro e ler a Bíblia. E sabe, eu sei que é isso que me sustenta todos os dias. É porque eu construí a minha casa na rocha. E daí quando vinha a tribulação, vai vir tribulação, tá? Vai vir a tempestade, vai vir a chuva, mas a casa que está firmada na rocha não se abala, ela permanece. Então, sei lá o que você vai fazer na sua casa. Eu aprendi a colocar meu celular, eu aprendi a cantar quando eles desligam meu celular. Eles não conseguem desligar a minha boca, mas eu estou inculcando eles. E eu sei que um dia, aquele piazinho que está sentado ali, e esse velhinho não estiver mais aqui, ele vai contar para os filhos dele: meu pai, ele pregava sobre Jesus, na igreja, ele fazia isso, mas em casa ele cantava desafinado, que pena, mas cantava. Ele fazia a gente ficar ouvindo pregação, ele fazia a gente ficar escutando louvor. E eu tenho certeza que lá na frente, quando ele entender tudo sobre Jesus, ele vai agradecer por eu ter feito isso. Ele vai agradecer por ter a mãe que ele tem. E é isso que eu quero inculcar em vocês hoje. Se transforme para você transformar. Continue transformando, para que haja transformação à sua volta. Tinha mais um texto aqui, mas eu acho que a gente passou demais da conta já. Você quer ler? Não. Quem quer ir embora? Oh, vocês estão crentes hoje. Estão mais crentes que nós. Só anota aí, depois você lê Gênesis 12, 3 e daí Gálatas 3, do 8 ao 9, que você vai entender o porquê a sua família é abençoada. Em Gênesis 12:3 fala sobre Abraão, que nele todas as famílias seriam benditas, abençoadas. E em Gálatas diz assim: todos aqueles que como Abraão creem na promessa. E nós temos uma promessa que é Jesus Cristo, que veio para dar restauração, veio para dar libertação, veio para trazer tudo o que nós precisamos para as nossas famílias. Então, quando nós acreditamos em Jesus, cremos em Jesus, nos tornamos participantes da bênção de Abraão. Leia ela e seja uma bênção. Finaliza aí você. Bem, pode se colocar de pé. Alex, pode pôr aquele louvor lá bem baixinho para mim, fazendo um favor? Apagar as luzes.